Ouça agora na Rede Comunicadora Iguaçu, programa Conteúdos do Paradireito, esclarecendo por que o Paradireito é para todos. Olá, boa tarde. Hoje é dia 4 de junho de 2019 e este é o programa Conteúdos do Paradireito, até às 3 horas da tarde, na Rádio RCI, sempre ao seu lado. Eu sou Maria Madalena Esteves e ao meu lado hoje Marilza de Andrade, autora do livro Projeções Assistenciais, e Maria Eugênia Luz, voluntária e pesquisadora da Paradireitologia. Boa tarde, Marilza. Boa tarde a todos. Boa tarde a todos, pessoal ouvintes do Facebook. Estamos ao vivo no Facebook, Rádio RCI Iguaçu, onde você também pode ver nossa transmissão com imagens e interagir, comentar e participar da programação. Também ao vivo no aplicativo Sempre RCI, que você instala gratuitamente no site Sempre RCI e no AM da sua rádio, em 1320, em toda a região de fronteira. Você pode interagir conosco pelo WhatsApp da RCI. Anote o número. Anote aí, esse é o WhatsApp da RCI, 991450911, é o WhatsApp da RCI. Curta também nossa página no Facebook, Sempre RCI, e mande seu recado para que a gente leia ao vivo aqui no programa. Já estamos aqui com 4 presenças, Carlos Menezes mandando boa tarde a todos, já está a postos, e a Ana Paula Lisboa. Depois vocês mandem aí de onde vocês falam. Eugênia, você fala pra gente aí o que significa afinal Paradireito? Então vamos lá. Uma adaptação aqui, né, do professor Valdo, da definição dele, é que o Paradireito, ele é o estudo conjunto de normas, princípios e para-leis, para que nós tenhamos uma manifestação mais justa, íntegra e reta, alinhada ao fluxo cósmico. E junto a esse para-direito, nós temos também o para-dever, os para-deveres, que seriam compromissos firmados pela própria consciência para desenvolvimento da sua evolução, entrosada a evolução do seu grupo evolutivo. Então, esses conceitos foram adaptados do verbete para-direito e para-dever, da Enciclopédia da Conscienciologia, e a Conscienciologia, só para lembrar, né, ela deve ser pesquisada a partir do princípio da descrença. Então, não acredite em nada no que nós falamos aqui, experimentem, busquem informações, tenham as suas experiências pessoais. Isso aí. E o tema de hoje? Você integra qual círculo de convivência intra- e extrafísico? Isso é uma pergunta do Léxico de Ortopensatas, né? Isso está lá, feita pelo professor Valdo no tópico de círculos. E vocês, Marilza e Eugênia, como é essa autopesquisa para vocês? Bom, na minha... Alô? Eu olhei essa pergunta e eu coloquei no plural, porque a gente não está vinculado a um único círculo de convivência, né? Então, eu fiquei imaginando os vários círculos que eu participo, avaliando a minha pessoa, as minhas energias conscienciais em relação a esses círculos e esses círculos em relação a mim. Então, eu colocaria essa pergunta, embora tenha sido do professor Valdo, todo o trabalho do professor Valdo, ele é muito direto, né? Direto para aquela consciência que está lendo, né? Tem coisas que a gente tem a impressão que ele está na nossa frente com o dedinho lá apontando para a gente, né? Mas como aqui sou eu que estou virada para o público, então eu resolvi ampliar essa pergunta, porque a gente não participa de um ou dois círculos só, são vários, né? E eu fui procurar no verbete amizade raríssima, né? Bacana. Amizade raríssima, alguma coisa sobre círculo, né? De convivência. E o interessante é que em amizade raríssima, ele é um sentimento fiel, né? Recíproco, de afeição, simpatia, estima ou ternura entre conscientes, né? Então, eu até coloquei umas perguntas aqui para as pessoas se identificarem em relação a esses círculos. O que ela é dentro daquele ciclo, determinado ciclo que está vivendo, e o ciclo,
qual a diferença que ela faz dentro do ciclo e o ciclo em relação a ela, para ver se realmente ela faz parte disso, né? Vamos deixar agora a Eugênia falar. Eu concordo um pouco com a Marilza, no sentido também pensando assim, eu tenho alguns grupos, intrafisicamente, por exemplo, eu trabalho com a linguística, com a educação e com direito, né, são esses. E mais voluntariado. E o mais o voluntariado dentro da Juriscons, né, então que aí tem várias pessoas, mas a E finalidade tem a família. é a paradireitologia. E tem o grupo familiar também. Então assim, mas grupos além, né, além da família, são esses aí que eu atuo mais. Eu tenho um grupo de pesquisa na UniOeste ainda, que a gente se encontra a cada 15 dias, lendo e escrevendo sobre linguística, mas extrafisicamente, já há algum tempo eu percebo eu em universidades, extrafisicamente. Já teve até uma situação que eu falei assim, gente, mas eu não posso entrar, aí era um condicionamento meu, eu não posso entrar na Universidade Federal dessa forma que eu estou, aí eu plasmei uma roupa. Entende? Então, foi interessante. Então, eu me vejo muito nos ambientes educacionais, principalmente universitários. A gente pode analisar isso. Veja só, nesse momento atual da sua vida, você está se dedicando especificamente a essa questão do estudo, da pesquisa, desenvolvimento de mental soma, né? Aquisição de novos conhecimentos, novas formas para conviver, para se expressar. Então, nada mais natural que você, a nível de extrafísico, você vá se projetar, receber e dar assistência dentro de uma universidade, dentro de congressos extrafísicos. Então, isso é o correlato da sua realidade intrafísica. Porque em geral também não é tão díspare assim. A gente faz uma coisa não é coerente, é coerente. Tem coerência o que você está falando, está relacionado a isso. Então, você analisa os grupos que você frequenta, principalmente os que você está mais assíduo nele, tem mais afinidade pensênica, inclusive uma das pensatas fala sobre isso, e você vai poder ter uma noção da equipe extrafísica que você funciona. Sim, mas muitas vezes aquele pensamento ali que a gente tenta não trazer à tona, mas ele está na gente, de ressentimento, de mágoa, de vingança. Quando a gente vai para o extrafísico, a gente vai pela sintonia, né? Mas aí já é outra coisa. No caso, por exemplo, que ela está relatando, existe um predomínio dela neste atual momento evolutivo do estudo, da pesquisa, entendeu? Do aprendizado, do passar a informação, de receber informação. Então, essa sua abertura consciencial que você tem que ter para participar de um grupo de pesquisa, né? A pessoa não pode ter uma mente fechada, você vai, dentro desse equivalente, ter as suas projeções a nível extrafísico e participar, possivelmente, do desenvolvimento de alguma palavra. Veja só, o paradireito, a paradireitologia, a paradiplomacia, isso tudo são coisas novas e avançadas, são matérias novas e avançadas do curso intermissivo. E você está no auge disso. Eu acredito que no momento que você está estudando realmente, você está de mental soma, talvez resgatando cons de curso intermissivo. Então, toda propensa a todo esse de acesso a esses locais e a essas reuniões no extrafísico. Agora, também muita coerência. Agora, dependendo do contexto também, às vezes eu estou, por exemplo, a gente teve agora no presídio de Manaus, né? Então, teve uma rebelião. E em algumas situações eu me vi ali. Assistindo, dando assistência. Só deixa eu completar o que a Madalena deu um gancho muito bom, que é sobre a questão dos pensenes de mágoas, de ressentimento. Então, tem gente, eu acredito mesmo que um bom processo de insônia do ser humano é a questão da qualidade dos pensenes durante o dia, daquele pensene que se repete, né, o monopensene. Aí, no extrafísico, ela continua a mesma coisa. Que tipo de companhia extrafísica ela vai atrair? Aí dá paura, né? São os pesadelos, não durmo paura, pavor. Não quero dormir, não gosto de dormir, não me sinto bem dormindo. E aí você... E acorda mal-humorada.
sem contar do mau humor, né? Então, o que acontece? A pessoa fica com medo de dormir por causa do próprio processo extrafísico da psicosfera dela. E no extrafísico, essa psicosfera vai ficar mais ostensiva, né? Mais aberta a esses contatos com o extrafísico. Funciona como autopesquisa, né? Lógico, tudo é autopesquisa, gente. A gente está Agora- falando isso aqui há 2 para 3 meses. Isso, né? você está falando de momentos e contextos. Tem algumas situações que, dependendo da leitura também, Uhum. a gente acessa, fica assimilado com alguma leitura e vai também Sim, dentro isso daquele precisa ter holopensene da cuidado. leitura. Isso é. Muito bom. Estamos aqui cheia de ouvintes já, olha. O Carlos Menezes esclareceu aqui que ele é do Distrito Federal. Joia. Camila Carvalho, de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Gabriela Almeida, minha prima, lá do Recreio. A Daniela Miari mandando aqui o parabéns. Daniela, E mandei para ela. a Nilza Gladys chegou. E pelo WhatsApp a gente tem a Dionísia de Paris, de Santa Catarina. Muito bom, gente. Podem mandar suas perguntas. Ok. E aí, Marilza, o que você traz aí de pensata para a gente refletir? Já vamos de pensata agora? Vamos embora. Bom. Eu trouxe 3 pensatas, eu estou sentindo a necessidade de fazer uma pesquisa em mais pensata. Eu falei assim, não, essa vai. Vamos pegar essa aqui. Toda pessoa tem uma jurisprudência particular. Vamos começar a pensar, gente. Particular, individual, para conviver com as outras. Prefira conviver com aquela consim cuja jurisprudência pessoal se baseia no para-direito. Veja só, o para-direito já está nivelando por cima a pensenidade das pessoas. Então, automaticamente, se você tem uma pensenidade, tem até uma outra pensata, né? Que fala sobre a sua jurisprudência pessoal, dos seus pensenes, estão mais ou menos equivalente à jurisprudência aí das Comunex evoluída. Tem alguma coisa assim, nós já lemos aqui, essa pensata. Então, se você quiser falar, você fica à vontade, qualquer coisa, né? Mas então, eu entendi assim, eu preciso fazer uma avaliação, esse círculo que eu estou convivendo no momento, qual é o nível de autopensenidade, aonde que a minha autopensenidade fica positiva ou negativa, como é que está demarcando, como é que eu estou levando essa convivência com aquele ciclo. Se são pensenes, me leva para uma jurisprudência, para uma interlúdio ou para uma baratosfera. Em que âmbito eu estou atraindo para mim? Que tipo de consciex eu estou atraindo para mim e a quem eu estou alcançando com esse padrão de pensamento? Quer complementar? Pode falar. Então, se eu for começar a selecionar meus grupos de relacionamento, os ciclos de relacionamento, a partir do holopensene daquele grupo, né, que se atraem com aquele padrão de energia pensênica, eu vou preferir, se eu tiver lucidez, eu vou preferir alguém que tem um pouco mais de ética, da cosmoética, né? Que tem um pensamento mais lúcido, mais de acordo com o fluxo cosmo, como a gente costuma falar sobre o para-direito. Isso seria o mais inteligente, né, Maria? Seria o mais inteligente. É o que a gente recomenda aqui. Não, é isso que a gente não recomenda. A gente procura levar as pessoas até esse nível de lucidez. Qualquer assunto que a gente traz, a gente está comparando, né? Tem quase 3 meses, a gente está comparando com a jurisprudência do para-direito de ter o pensamento justo, reto com o fluxo cosmo. São pensamentos mais elevados, mais saudáveis. Sim, mas eu estou chamando a atenção aqui Sim. que, infelizmente, isso não é uma regra, né? Não, as pessoas não é uma regra, mas pode seguindo, passar a ser, pelo menos, sim, por uma pessoa ou outra, né? Sem parar para pensar, e aí não entende por que a vida não anda, por que a vida está enrolada, mas não para perceber que tem companhias
que estão ali ditando a sintonia do pensamento. né? Mas Isso. eu gostaria de falar da primeira parte, que fala da jurisprudência pessoal. Sim, pois não. Você- Pode ampliar. aqui, Pode ficar só um pode pouquinho. levar. Toda pessoa tem uma jurisprudência particular. Isso. Porque é o seguinte, jurisprudência são decisões, né, É. repetidas. Né? É. Então, nós também repetimos Que passam a decisões. ser normas de vida, né? Algumas dão certo naquele contexto, outras não. Algumas a gente seleciona e fala, aqui vou trilhar por aqui, que isso aqui já deu certo. Então, essa jurisprudência pessoal é isso, são as decisões que a gente toma e que a gente sabe que está norteando, né, o processo evolutivo. Pois é, isso seria a jurisprudência pessoal que se baseia no paradireito, Isso. né? E ele está fazendo um contraponto aqui, que é o professor Valdo, ele que é autor das pensatas, né, que a gente apresenta aqui, viu, gente? Ele está fazendo a jurisprudência pessoal, individual, daquela pessoa comum que está desavisada na vida do processo evolutivo. Muito bom. A gente tem aqui o Carlos Menezes falando que o paradireito é uma área que atrai e instiga muito, que ele teve sincronicidades interessantes com essa área, interessantíssima e de grande importância dentro das instituições conscienciológicas. Carlos, nós aceitamos artigos para seminários de pesquisa. Se você quiser vir apresentar aqui as suas sincronicidades com o paradireito, a gente te ajuda a expandir essas ideias, né? Ele pode vir também participar no fórum agora, né? Tem o Assistir fórum da nosso trabalho. paradireitologia em O agosto. fórum que vai ter agora em agosto. Muito bom, mas mantenha contato aí nos contando a sua experiência. E ele fala que o mais inteligente é procurar grupos que nos façam evoluir, que nos façam ter energias mais sadias, mas que o mais assistencial não seria estar nos grupos que precisam de desassédio, que precisam de tares? A gente vai responder na volta do comercial e registro aqui a presença da Mari Lux entrando aqui para nos acompanhar. Olha, prazer, Marilux. De Conceição dos Ouros. Esse é o programa Conteúdos do Paradireito ao vivo, até às 15h. Estamos conversando aqui eu, Maria Madalena, Marisa de Andrade e Eugênia Luz, sobre o tema: você integra qual círculo de convivência intra e extrafísico? Vamos a um rápido intervalo e voltamos na sequência. Estamos apresentando o programa Conteúdos do Paradireito. 14h22. Colher cana sem queimar a plantação é fogo. Procurar um cinzeiro toda vez que você fuma, fogo. Festa junina sem balão é fogo também, né? Mas ficar sem luz em casa, isso sim é fogo. Nunca faça queimadas, fogueiras, nem jogue lixo perto das linhas de transmissão de energia. O fogo pode causar danos e você fica no escuro. Uma campanha da Copel, Pura Energia, Governo do Paraná. Agora na RCI, Minuto Saúde, com o Dr. Eduardo Martins, cardiologista. Minuto Saúde, oferecimento Insecor, Instituto de Cardiologia Comportamental, Rua Pedro Basso 472, Sala 407, Edifício Caesar Tower. Olá, amigo da RCI. Hoje nós vamos retomar um assunto que já rendeu muitos posts em redes sociais. Inclusive, o Minuto Saúde também já abordou esta temática. Vamos voltar a ela em função da robustez de um estudo publicado no mês de junho de 2018. Foram mais de 2 milhões de pessoas estudadas. E olha o tema: casamento e saúde cardiovascular. O estudo dessa vez foi publicado pela Keele University, da cidade de Staffordshire, no Reino Unido, no dia 19 de junho de 2018, na revista British Medical Journal, no caderno Heart. Muito bem. Quando esse tema chega aqui no Minuto Saúde, você já deve imaginar do que se trata. Pessoas casadas têm menos eventos cardiovasculares, como infarto e outras doenças cardíacas. Mas se você pensou só no fato do amor ser o remédio, os pesquisadores agora também têm outra opinião. E ela é bem óbvia. Uma pessoa que vive com a outra, longe da Lei Maria da Penha, quando um passa mal, a outra a leva rapidamente para o hospital. E só isso já faz o casamento, ou a vida a dois, ser mais interessante do ponto de vista do cuidado com a saúde cardiovascular do que, por exemplo, uma pessoa que mora sozinha. Agora, calcula se essas duas pessoas se amam de verdade,
o que, aí sim, seria o motivo de tanta discussão nas redes sociais. Até porque muitas pessoas começam de fato a se sentir felizes quando se separam, em função do relacionamento ter chegado num nível quase que de doença. Mas 2 milhões de pessoas, esse número é muita gente. Vejam os dados do estudo. Pessoas solteiras têm 42% mais risco de desenvolver doença cardiovascular e 16% mais probabilidade de infartar ou sofrer de alguma doença coronariana se comparadas às pessoas casadas. Novamente, nos deparamos com um estudo que reforça a relação das emoções e do afeto com a saúde cardiovascular. E você, amigo e amiga ouvinte, já pensaram nisto? Você ouviu na RCI Minuto Saúde. Minuto Saúde. Oferecimento Insecor, Instituto de Cardiologia Comportamental, Rua Pedro Basso 472, Sala 407, Edifício Caesar Tower. Voltamos a apresentar Programa Conteúdos do Paradireito. Estamos de volta com o programa Conteúdos do Paradireito, ao vivo até às 3 horas da tarde. Eu sou Maria Madalena e hoje aqui com Marilza de Andrade e Eugênia Luz sobre o tema: você integra qual círculo de convivência intra e extrafísico? Registro também a presença da Carla Galdino falando lá da Flórida. E a pergunta que o Carlos Menezes deixou antes do intervalo é: o mais inteligente procurar grupo que nos faça evoluir, que nos faça ter energias mais sadias. Mas o mais assistencial não seria estar nos grupos que precisam do desassédio, do nosso esclarecimento? E aí? Eu posso começar, né? É o Carlos, né? Carlos. Oi, Carlos, boa tarde. Existe um ditado muito popular que diz: quem não tem competência que não se estabeleça. Se você tiver condições de bancar um grupo, é inteligente você dar assistência ao grupo. Se você se sente sintonizado com esse grupo, de alguma forma você sente que precisa fazer alguma recomposição com o grupo. Mas se você não tiver condições de bancar esse grupo, o desassédio do grupal, o ideal é que você cuide de você e veja um grupo que esteja mais compatível com a sua capacidade energética, parapsíquica, pensênica. Isso é o ideal. Não é porque eu acho que eu tenho um certo potencial que eu vou sair bancando todo mundo. E depois é anticosmoético você se meter num processo que não lhe pertence. Além de trazer desgaste, você não vai estar ajudando ao grupo. Sim, tem momentos de assistir e tem momentos de ser assistido. Ele está falando do final aqui da Pensata, né? Prefira conviver com aquela com 5 de jurisprudência pessoal, se baseia no paradireito. Não, você entendeu assim. Não, eu entendi dessa forma. Então, porque assim, isso não quer dizer que a gente preferir conviver com uma pessoa que está dentro, alinhado com o paradireito, não quer dizer que a gente vai assistir as pessoas. Com certeza. É que assim, a gente tem aquela pessoa como referência, como uma pessoa que dá um certo aporte, que nos ajuda, porém, a assistência, ela está sempre, o tempo todo, acontecendo, não é? Isso não quer dizer que a gente vai fazer assistência com a pessoa só que a gente convive. Né? São várias pessoas do nosso círculo. Mas eu não entendi também. Isso que ele falou. Não, mas eu estou falando assim, se ele entendeu dessa forma, tá, Carlos, né? Da Pensata, porque a gente falou, prefira conviver com uma pessoa que tenha mais a jurisprudência mais alinhada com o paradireito, é isso, mais ou menos, né? Então, eu estou só colocando isso, essa ponderação, fazendo essa ponderação, que independente da convivência, a assistência, ela ocorre. Pois é, mas ele pergunta ali, Eugênia, se não seria mais inteligente mais assistencial, ele ir dar assistência àquele grupo que está em desvantagem evolutiva, vamos colocar assim. Só que eu preciso ver o meu nível de responsabilidade com aquele grupo. Se eu não identifico, eu não tenho nada a ver com o grupo, vai aparecer quem dê assistência ao grupo. Sim. Eu não posso ocupar o local Nem toda evolutivo. Assistência é nossa, né? Nem toda assistência tem que partir de nós.
né? Isso é muito importante, você fazer essa identificação. Por isso que a gente também está batendo sempre na tecla da questão de você puxar a sua lucidez, tentar ser mais lúcido, ter mais discernimento quando você for fazer as coisas, de gerenciar a sua vida de uma forma geral. A vida intrafísica e a vida parapsíquica, multidimensional também. A Neuza Gladys esclareceu aqui, para direito é para todos. Mas o interessante da gente estar junto com o nosso grupo evolutivo, estudando, pesquisando para direito, é que quando a pessoa quer ser assistida, ela vem nos procurar, né? A gente esclarece, a gente fala dos cursos, a gente chama, a gente convida, mas a pessoa vem por vontade própria, para a gente também não ficar forçando. A pessoa que não quer assistência, não quer evoluir, não quer saber de verdade relativa de ponta, não quer saber de evolução. E a gente vai ficar lá, olha, tem um caminho que é mais bacana. Não, perder tempo, né? Dar pérolas aos porcos. Né? A pessoa tem que buscar informação, ela tem que querer. Ela tem que fazer a parte dela no processo evolutivo. Porque senão a gente também vai falar à toa, ao vento, né? Ela tem que fazer a parte dela. Alguém vai assistir, a Neuza esclareceu aqui. Aí o Carlos falou, eu fui genérico na pergunta, mas concordo com as professoras nos seus posicionamentos. Muito bom, Carlos. Uhul. E aí, sobre as pensatas, Marilza? Novamente sobre as pensatas. Eu queria, mais ou menos eu já falei sobre, não vou, só eu colocar umas coisas aqui. Né? Essa questão da amizade raríssima, ela é interessante, eu acho que tem a ver com a pergunta que você integra qual círculo de convivência no intra e extrafísico. Uhum. Quando a gente começa a identificar os nossos níveis de amizade, os nossos níveis de comprometimento com as pessoas que cruzam nossos caminhos, então você começa a ser seletivo, você se sente mais próximo de uns do que de outros, com mais afinidade pensênica. E chega um momento que você pode chegar a identificar realmente uma amizade raríssima, aquela amizade sem preconceito, aquela amizade que te aceita, que você aceita, e que te respeita enquanto consciência acima de tudo, né? E isso não quer dizer que a amizade raríssima, ela não está vinculada, que seja uma consinho, uma pessoa do seu círculo familiar, ou que necessariamente tenha que existir uma atração sexual entre você e a pessoa. Não tem nada disso. É uma afinidade de consciência a consciência, que você faz essa identificação. Então, eu coloquei a questão da qualidade, de fazer um levantamento dos componentes do seu círculo de amizade. Elege aí um círculo de amizade para você pesquisar e veja seu comprometimento junto com esse grupo e esse grupo com você. Veja até que ponto você é absorvido, suas energias conscienciais, suas ideias, como é o seu relacionamento, o que sai de você para o grupo. E depois você analisa o que o grupo traz de novo, de benéfico para você. Porque existe o divórcio de amizade também, gente. A gente não precisa brigar, né, para ver que aquela amizade não está lhe trazendo nada de positivo, nada de evolutivo. Ou pelo menos no balanço está mais negativo que positivo. No balanço. Você não precisa esperar uma oportunidade de uma desavença total para poder ir se afastando e procurando outras amizades afins. Nem tem necessidade, né? Nem tem necessidade. Nós viemos para resolver problema, não para criar. Eu penso assim. Reconciliou. E às vezes é porque os interesses mudam. Às vezes a pessoa frequentava determinado local, com determinadas pessoas, ela começa a mudar e ela vai para o voluntariado, por exemplo. O tempo dela vai ser voluntariado. Já não dá mais para fazer aqui aquelas atividades que ela desempenhava, fazia com outras pessoas. E o tempo é um recurso muito escasso, né? A gente tem voluntariado, tem família, tem trabalho, porque também tem que se sustentar. O professor Valdo coloca assim, nesse verbete da amizade raríssima, que eu acho que todo mundo devia ler, é um verbete do professor Valdo, um dos verbetes antigos, né? Ele coloca 2 exemplos de amizade. Amizade muito comum, que é baseada na doação pessoal, só você que doa, de forma predominante, e a pessoa está sempre carente, quer dizer, aquela amizade, aquele grupo que só te vampiriza, que só
puxa de você. Insatisfazível, né? Que eles Que chamavam. você não consegue satisfazer de jeito nenhum, né? Eu tive um exemplo aí, mas consegui levar aí o grupo. E a amizade raríssima, esse grupo de amizade raríssima, que é baseada na recepção pessoal predominante feita por você, dos potenciais de consciência capazes de enriquecê-lo mental somaticamente, né? Neste caso, importa observar características ou trafores específicos das consciências. Por exemplo, a polimatia, o macrosoma, a ectoplastia sadia ou a despecificidade interassistencial. Então, são dicas para você começar a avaliar esse processo de interação dentro dos círculos que você frequenta, que você circula ali junto com o povo, né? Tem um outro verbete muito interessante, que é a relação interconsciencial, e que eu fiz uma pergunta, que eu já coloquei aqui, que é a pergunta: qual o nível de troca que existe nos círculos que você se inclui? Porque às vezes a pessoa se inclui naquele grupo, naquele ciclo, só que aquele ciclo não consegue expulsá-la, porque você tem uma força presencial ali, mas também você... Não é bem recebida, né? Não é bem recebido, entendeu? E não consegue desenvolver nada dentro daquele grupo. Alimentando uma relação, uma forma de relação. Então, é muito importante a gente ver, ter essa questão. Onde é que a gente está sendo aceito, onde é que não está, onde é que a gente está fazendo, está colaborando com alguma coisa. Fazendo a diferença, né? Está fazendo alguma diferença no grupo e o grupo para você. Sim, e aí, vamos lá. É justo? Ou seja, o custo-benefício justifica? É íntegro? Você consegue estar inteiro ali dentro? Você consegue estar se aproveitando o seu tempo? E é reto? Ou seja, é o mais otimizador para a sua evolução? É simples, não tem meio termo, não, né? Então, o grupo tem que crescer, e você tem que crescer junto com o grupo, Sim, e você tem que incluir ajudar o nisso. grupo, e você tem que ajudar o grupo a crescer, você não pode simplesmente ser arrastado por um grupo. Sim, é uma interassistência. É uma interassistência, uma intercooperação, senão o grupo, não é círculo. Ele E está você falido. acha que cultivar amizades que nos rejeitam, não nos reconhecem, é cultivar a rejeição? Ou seja, é uma dificuldade de autoestima, uma dificuldade de autoconfiança. Aí você fica andando ali naquele grupo que você não é bem aceito. Isso pode acontecer? Ser uma ideia fixa, né? Hoje mesmo de manhã a gente recomendou a leitura de um verbete. De manhã lá no presencial, né? Lá no presencial, né? Então, conta como pra todos gente sabem, a gente tem lá na Jurisconsulto toda manhã de terça-feira. Eu e a Madalena estamos lá, né, com conteúdos do Para-Direito, né? E hoje de manhã mesmo a gente comentou sobre uma situação, e o verbete ideal para essa pessoa, por exemplo, que o grupo não está satisfazendo, ela não satisfaz o grupo, mas ninguém consegue sair daquela Fica todo situação. mundo na interprisão ali. No outro dia eu recebi esses PPS que vem pelo celular, que diz assim: se a situação não muda, mude você. Quer dizer, faça alguma coisa você. Se não está muito satisfatório, faça alguma coisa você. Mude sua forma de agir em relação... Se o grupo vale a pena, mude sua forma de agir e procure alcançar esse grupo, né? E procure alcançar esse grupo. Tem no 700 experimentos, se eu não me engano, tem algo assim que o professor Valdo fala, que é preferível ser o lanterna num grupo evolutivo... mais evoluído do que ser o da frente de um grupo mais atrasado. Eu me propus isso. Eu, quando vim para cá, eu disse: deixa eu ir para lá, não faz mal, eu vou ser a lanterna, não tem problema. Há 18 anos atrás. Então, é você saber o seu lugar na vida e no cosmos. Você fazer as opções certas, justas, de acordo com o fluxo cosmo. E se tiver dificuldade de andar com as pessoas mais evoluídas, pensar o motivo, né? Por que a dificuldade, né?
Bom, então vamos para o intervalo? Isso. Esse é o programa Conteúdos do Para Direito, ao vivo até às 3 horas da tarde. Estamos conversando aqui, eu, Maria Madalena, a Marilza de Andrade e a Eugênia Luz sobre o tema. Você integra qual círculo de convivência intra e extrafísico? Voltamos após um rápido intervalo. Estamos apresentando o programa Conteúdos do Para Direito. A melhor noite do Dia dos Namorados está no Hotel Mabu Interludium Iguaçu Convention. Jantar e hospedagem com fondue e um espumante por casal por apenas R$ 480. E você pode fazer a opção por uma decoração romântica do quarto com o custo adicional de R$ 190, podendo parcelar em até 6 vezes. Comemore o Dia dos Namorados com jantar e hospedagem do Hotel Mabu Interludium Iguaçu Convention. Não compre impressoras. Nunca foi tão fácil imprimir em casa. Conheça planos especiais para pessoa física da Compo Clinic. Fornecemos as melhores impressoras e multifuncionais do mercado para você fazer as suas impressões, digitalizações e cópias na comodidade do seu lar. Nós cuidamos de tudo: instalação, configuração, manutenção e reposição de cartuchos. Não perca mais tempo. Economize e agende ainda hoje uma visita. Compo Clinic. A boa impressão é a que fica. 3028-0009. More bem no melhor apartamento 3 quartos de Foz do Iguaçu. Conheça o Iguaçu Premium Residence, a 5 minutos do centro da cidade, próximo ao início da Avenida Felipe Vancher, com área privativa de 74 metros quadrados, com sacada, churrasqueira, elevador, playground, espaço para academia, salão de festa e estacionamento. Tudo isso com taxa de condomínio super acessível. Apartamentos prontos, financiados pela Caixa. Visite o apartamento decorado na Rua Carijós, número 90, Jardim Tarobá. Agende sua visita pelo telefone 3523-3000 ou consulte o seu corretor. Iguaçu Premium Residence. Realização Ótima Empreendimentos. Há 45 anos, 2 povos se uniram em torno de um mesmo desafio: gerar energia capaz de garantir o futuro. 45 anos depois, brasileiros e paraguaios podem dizer com orgulho: construímos a maior produtora de energia limpa e renovável do planeta. Uma empresa respeitada e admirada no Brasil e no mundo, pelo que fez e pelo que vai fazer. Itaipu Binacional, 45 anos. 2 países, uma só energia. Voltamos a apresentar programa Conteúdos do Para Direito. Estamos de volta com o programa Conteúdos do Para Direito, ao vivo até às 3 horas da tarde. Eu sou Maria Madalena e hoje com Marilza de Andrade e Eugênia Luz sobre o tema: você integra qual círculo de convivência intra e extrafísico? Marilza, o que o CPC nos ajuda e tem alguma pensata sobre o assunto? Lógico, né? Como é que a gente não ia ter uma pensata sobre o Código Pessoal de Cosmoética? Dentro do nosso assunto de hoje, né? Uma vez que o Para Direito é para todo, inclusive para quem está interessado no CPC. Isso aí, no Código Pessoal. A nossa pensata, aliás, eu não falei a página da pensata anterior, né? Que é sobre jurisprudência, na página 942 do Lexo de Ortopensata. E essa pensata é sobre paradireitologia, na página 12 e 17 do Lexo de Ortopensata. Então, vamos lá. O ponto mais alto da paradireitologia é estabelecer a parajurisprudência pessoal dos autopensenes cosmoéticos a ser aplicado ao Código Pessoal de Cosmoética, o CPC. Por falar nisso, nós vamos passar agora para a Maria Eugênia, né, que está trabalhando na próxima turma do CPC. O que você tem a dizer sobre essa jurisprudência, o CPC? O objetivo principal do Código Pessoal de Cosmoética é fazer, você superar o seu mega trafar. Uhum. O que é trafar? Que é trafar? Que é o traço fardo, que é chamado de defeito, aquele mais assim, rançoso que você tem. Mais âncora. Aquele mais escrachado, que todo mundo já falou, que você já sabe,
né? Já está cansado de saber. Mas que a autocorrupção não deixa assumir. Ou então você está trabalhando, mas ainda tem algumas dificuldades com ele. Ajustes finos. Isso, então nós vamos ter o curso, já que a Marilza falou. Nós vamos ter o curso Teáticas, então Teoria e Prática do Código Pessoal de Cosmoética. Ele é em 2 módulos. O módulo 1 será no dia 21 a 23 de junho. E o módulo 2 será de 23 a 25 de agosto. Só temos 3 vagas para esse curso. Então, quem quiser, já temos... O nosso telefone é 45 991 11 6263. É isso, Marilza? Isso. Eu falo 99 111 6263, mas é a mesma 99 coisa. 111 aí, fica mais fácil. 6263. Então, quem quiser trabalhar aí com o seu Mega Trafar, o curso ele oferece recursos técnicos, ele tem um ambiente otimizado, serão 2 professores. A turma é restrita. É bem assim, o trabalho bem individualizado. Mais personalizado, né? Então, por isso, são só 10 pessoas no curso. A professora Epicom, a professora Cristina Aracaki, o professor Roberto Almeida. Então, aí ainda tem vai a dar... preceptoria entre um módulo e outro. Ele oferece alguns recursos técnicos, né? O ambiente é otimizado para que cada um consiga elaborar a sua cláusula pessoal de cosmoética, aquilo que vai nortear para a gente, né, ajudar, né, auxiliar a resolver essa questão do Mega E você acha que vai fazer a pessoa criar uma nova jurisprudência? Uma autoprescrição. Com o tempo, sim. As jurisprudências, elas não são fixas, elas são efêmeras e dinâmicas. Porque a pensar, está dizendo aqui. Exato, e dinâmicas, e a tendência é a gente trabalhar... A gente está sempre falando em jurisprudência pessoal aqui, né? Em renovação e tal, né? Tudo que você já explicou da jurisprudência. É um aprimoramento. Então é necessário dizer que vai te ajudar a uma nova jurisprudência pessoal, né, como a gente diz aqui, pessoal, a nova jurisprudência... Mais alinhada com o para-direito. Mais alinhada com o para-direito. Bom, o Carlos Menezes está querendo mandar o povo para a baratrosfera e transmigração. Carlos, o que é isso? Explica pra gente. Círculos de convivência podem existir por muitos milênios, e se já fizemos tudo ao nosso alcance com relação à reciclagem desse grupo, a solução seria, para esses casos, a baratrosfera e a transmigração? Aí agora, não. Muita calma nessa hora, Carlos. Muita calma nessa hora, nós não temos jurisprudência para poder mandar... para mandar ninguém para... A partir de evoluciólogo. A partir de evoluciólogo, quem somos nós, Carlos? Mas nós podemos te convidar para você entender mais o ciclo evolutivo para o curso que nós estamos programando, ainda não tem data certa, da autolibertação evolutiva, também com a professora Cristina Aracaki, que deve acontecer agora no 2º semestre. Já está quase formada a turma, que ontem nós pegamos esse final de semana no curso do Teáticas de Mega Fraternidade, né? Foi se formando a turma, tem até mais, já tem interessado mais pessoas. Então, se você quiser, Carlos, eu coloco seu nome na turma e no momento certo, eu telefono para você e te aviso. Ele riu aqui. Carlos, uma coisa interessante é que a gente precisa libertar os outros, né? Você às vezes nós precisamos nos libertar dos outros. Mas quando a gente faz isso, a gente libera os outros. Com o intuito de fazer a recomposição. Você se liberta, mas não está livre. A questão é essa. Olha só o paradoxo disso. Você se liberta daquele nível de relacionamento. Daquele padrão de relacionamento, mas você sabe, tem consciência que tem comprometimento com quem ficou. Sim, mas a pegada é que a gente às vezes não percebe que a gente está prendendo os outros. Isso é muito sério. A gente acha que a gente está preso numa situação, mas na verdade é a gente que está se prendendo e prendendo os outros com a gente. Mas veja só, a mecânica aí, você não deixa de estar errada de uma visão. Mas quando eu saio de um grupo, pretensamente eu saio, né? Eu não estou livre do grupo. Eu saí do grupo, mas continuo com a minha responsabilidade com esse grupo. Sim.
Então, eu vou me trabalhar, vou me tornar com uma capacidade, vou me qualificar a minha assistência para depois fazer a recomposição com esse grupo. Quando eles estiverem abertos a essa melhoria. Aí é nessas alturas, aí não tem nem isso, eu penso, sabe, Madalena? Porque nesse momento que eu estou me trabalhando, nesse período que a gente... É um período sine die, né? E a gente não tem noção disso, aqui, pelo menos aqui no intrafísico. Quanto tempo, quantas vidas, quanto tempo eu vou dar minha guinada evolutiva. Aí você volta, faz a recomposição, começa a recolher esse grupo para fazer a recomposição, que é a função do líder interassistencial, que presume-se que o povo da conscienciologia, que estuda a conscienciologia hoje, quer alcançar a desperticidade, está se preparando, né? Está se preparando para isso. Todos nós nos preparando para essa liderança interassistencial. Você próprio resgata o grupo, reforma o grupo e vai poder ajudar esse grupo. Nesta vida e nas próximas, e na intermissão, né? Como for. A gente não tem noção de tempo e espaço para isso. E aí ele diz, ninguém evolui sozinho, ninguém fica para trás. Isso, aí. Carlos, parabéns. Vamos todos por aí. Juntos, Carlos, não pode deixar ninguém para trás. E aí, pessoal, já estamos quase no finalzinho. O que vocês querem trazer mais? E binômio, admiração, discordância? Como é que fica nessa história? É uma coisa que eu observei, que é essa questão de você avaliar o grupo e ser avaliado pelo grupo, dessa inserção que existe de você com o grupo. Uma coisa que não pode se esquecer é o binômio admiração-discordância. Você tem o direito de discordar do grupo, você deve discordar do grupo, dentro dos princípios da cosmoética. Você, para discordar, você não precisa agredir ninguém, nem se submeter a ser agredido por ninguém. Também a consciência tem a dignidade dela, né? Não precisa haver troca de farpas, não precisa nem ser emitida essas farpas. Né? É que a gente tem uma tendência muito personalíssima, né? De personalizar as coisas. Então, a gente pega uma ideia e aí a gente joga como se fosse aquela ideia fosse personalizada naquela pessoa, né? Então, e fosse verdade absoluta, isso, né? E como se aquela pessoa nunca fosse mudar, assim como nós também não fôssemos mudar. Então, a gente precisa, ao meu ver, tá? A gente precisa parar com essa questão de ver as coisas muito estáticas. Primeiro, porque elas não são. Né? Tá o tempo todo as coisas se mudando, o que você falou ontem, você já repensa e não fala, já não vai... Repensa, né? E já não é mais aquilo que você pensava antes. Então, assim, as pessoas, elas mudam, elas têm ideias e elas não são personificadas naquela ideia. Não. Então, é isso, a partir do momento que a gente começa a ver dessa forma... São os rótulos, né? Rótulos, estigmas. Eu mesmo já vi falar, eu já tive só um pouquinho para complementar, contato com uma pessoa que falaram assim, essa pessoa é isso, isso, isso. E eu estou há alguns anos com essa pessoa e ainda não consegui ver esse traço. Você está entendendo? Então, assim, às vezes, lá de 1900 e bolinha, eu falo. Da outra vida, né? Lá de 1900 e bolinha, a pessoa teve o contato com ela lá 10 anos atrás e ela continua achando que a pessoa continua daquela forma. E não é. É uma coisa também que a gente está sempre falando aqui, que o paradireito, ele te ajuda a ter uma cosmovisão dos assuntos, das coisas, e amplia a sua visão. Porque você não vai conseguir avaliar ninguém, nem você mesmo, apenas pelas suas ações no intrafísico. Você vai ver, vai entender que todas as suas ações, seus pensênios, interferem no cosmos, sim. Nós somos responsáveis por isso. No momento que você já admite isso como hipótese que seja, o que eu penso aqui, ela vai interferir no cosmos, então eu devo ter mais cuidado com o que eu penso. E geralmente, depois que a gente conversa muito alguma coisa, fala, às vezes até para nós é uma verdade absoluta naquele contexto, naquele momento. Por você bater o pé e achar que o que você está falando, ouvindo, é uma verdade absoluta dentro daquele contexto, não quer dizer que 2 horas depois, passado aquilo, você repense, né? E então você amplia a sua visão do que você mesmo falou, ouviu, ou estava querendo. Nossa, não era bem isso que eu estava pensando.
Então, você refaz a sua opinião sobre o assunto. Sem compromisso com erro, Sem né? compromisso de erro. A evolução é isso. É você repensar seus atos, suas ações, seus padrões de pensamento, e você refazer isso, dar um upgrade em você mesmo. O processo de autopesquisa, né? Processo evolutivo, tudo passa por aí. E é importante a gente só pensar um pouquinho. Se eu tenho, aí é uma reflexão, uma tendência a rótulos, eu também pode ser que eu também esteja fazendo isso comigo. Sim. Entende? Então, assim, é só para a gente repensar tudo isso. E outra coisa também, por exemplo, eu já tive algumas situações que aí eu não falei para a pessoa que não gostava daquilo, daquela forma e tal, e a pessoa vira a cara para mim. Daí eu falei, eu cumprimento a pessoa, eu continuo cumprimentando, eu continuo onde eu ver, normalmente, entende? Então, é uma questão assim, de só você respeitar aquela ideia, ou se você discordar, você respeitar da discordância também. O binômio admiração-discordância não invalida, você discordando da pessoa, não invalida o respeito que você tem por essa pessoa, a capacidade dessa pessoa tem de acertos na vida dela, e de você ter uma convivência saudável com ela. Então, nós já falamos sobre parapolítica aqui, né? Sobre você saber ser político com a pessoa, ter o jeito próprio de falar as coisas. Você não tem que desperdiçar, porque você ficou com raiva do cachorro que fez xixi na roda do seu carro, você não precisa, para discordar de alguém, despejar isso em cima dele, em cima do outro. Então, discordar de ideias é uma coisa. Não gostar de uma pessoa é outra coisa. Isso aí. A Nilza fala aqui que o professor Valdo dizia que essa liderança interassistencial seria na próxima vida, porque nessa a gente está assistindo a família nuclear e a família consciencial. Bom, eu acho que a gente já começa a gente falou sobre isso, que na próxima intermissão, disse o objetivo do conscienciólogo hoje seria se preparar para se tornar um líder interassistencial na próxima intermissão. Eu mesma não pude, sobre o que a Nilza falou, eu mesma não pude fazer aquele trabalho consecutivos, de ir lá formatar direitinho a pesquisa da personalidade consecutiva, porque não seria adequado para mim, nesse momento, eu me tornar público essa personalidade. Possivelmente eu tenha sido. Por quê? Porque eu já tenho idade. Eu não tenho mais o tempo nem estofo energético para poder lidar com a poeira que eu ia levantar com isso. É uma coisa que tem lógica. Tudo tem seu tempo, né? Tudo tem seu tempo certo. O professor Valdo falou assim, faz a sua pesquisa, deu as orientações, mostrava para ele, tudo bem, mas não é bom para você falar nada sobre isso agora. Interessante. Aí depois eu fiz uma projeção, porque eu estava querendo, né, toda animadona, querendo me vestir da personalidade para ir naquele baile lá que teve de época, naquele baile de época. E eu vi, através de uma projeção, que o amparador, você vai se quiser, mas não é aconselhável por isso, por isso, por isso. Uma coisa teve uma vantagem, né? Acabou a vontade de ir no baile. Acabou tudo. Então eu falei assim, então tá certo. Porque eu vi que eu não ia dar conta. Eu vi do povo que eu tenho que lidar depois. E eu não tenho mais idade para isso. Não tenho o mesmo estofo energético que tinha 30, 40 anos atrás. Tenho para mim que o paradireito é rígido, não rígido. Então tudo a gente tem que ponderar, né? Ponderar e ampliar. Olha, ponderar e ampliar. Carlos está dando uma dica aqui muito importante. Ele fala que o formato do programa e os temas são excelentes, de alto nível, só que ele sugere que está muito clube da Luluzinha. Ô, Carlos, então vem aqui, vem para cá, você também, Carlos. Uma convocação de androssomas aqui para terminar. Ô, Carlos, mas semana passada nós tivemos o professor Marcelo aqui. Poxa, nós já tivemos o professor Eduardo. O Eduardo também. Vamos chamar mais o Eduardo, então, para a gente ter mais androssoma aqui no programa. O Marcelo se propôs a vir só com data. Muito bom. Né? E a Marilux mandando abraços e gratidão. Estudo. Estudo, Marilux.
E chegamos ao final do programa Conteúdos do Para Direito dessa terça-feira, dia 4 de junho de 2019. Agora são 14h59. Eu queria deixar uma pensata no ar. Então vamos né? lá. Que foi a primeira pensata que eu coloquei aqui, não falei, na página 166. Isso é uma pensata para pensar, gente. É o seguinte: a noção da autocognição interassistencial teática é superior aos conceitos da heteroassistencialidade e do para-dever. Isso é para vocês pensarem. Pode mandar pergunta para a próxima semana. Pensar é bem complexa. Nós já trouxemos ela aqui também, nós já discutimos ela lá no Para Eugênia e Marilza, muito obrigado. Eu que agradeço. Nada, a gente agradece. E agradecemos também aos ouvintes que nos acompanharam nas diferentes plataformas da RCI. Se você não conseguiu pegar desde o começo ou quer ouvir de novo, o programa fica armazenado em vídeo no Facebook, Rádio RCI Iguaçu, e o áudio estará publicado na íntegra no site semprerci.com.br. Conteúdos do Para Direito volta na próxima terça às 14 horas. Até lá. Até lá.